Telescópio começando, para você que se liga aqui com a gente, seja muito bem-vindo. O programa de hoje, ele é um programa gravado, nós gravamos nessa última quinta-feira, para que você nesta segunda pudesse ter um programa inédito falando justamente a respeito do dia de hoje, né, desse 7 de setembro. Então seja muito bem-vindo, você que está ligado com a gente através do canal 8 da NET, também através dos aplicativos aqui da TV, através das nossas redes sociais, é sempre uma alegria poder estar junto com você. Compartilhe, participe, comente, por mais que nós não vamos ler hoje durante o programa aqui, mas nós estaremos sempre lendo aqui, vendo o que você, Itapetiningano, gosta de ver na sua TV. E para iniciar já o programa, tem aqui a honra de receber Luiz Fernando Vale, ele que é professor de História, grande parceiro aqui da TVI, vai conversar com a gente a respeito da importância dessa data para nós brasileiros. Luiz Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, obrigado pelo convite, né? Boa tarde também, Itapetininga, né? Temos aí um bom feriado, né? Aproveitando esse momento de emenda, né? E se precaver aí contra o coronavírus. Muito bem, isso é muito importante, né? E também, vamos dizer assim, já que estamos aí no meio desse feriado, todo mundo em casa curtindo aí, assistindo aqui junto com a gente, é bom também falar um pouquinho da nossa história, né, Luiz? Primeiro, gostaria de perguntar para você, Luiz, como que essa questão da história, né, do estudo daquilo que aconteceu com o nosso povo, também com o mundo nesse momento, entrou na sua vida? E foi um interesse aí de família, foi algo que você foi desenvolvendo durante a vida? Como que foi, Luiz? Interesse pela história sempre começa na escola, né? Só que comigo foi de uma maneira diferente, ou seja, assim, o antigo colégio ginasial, né? Hoje é ensino médio, primeiro e segundo grau. Quando eu estava ainda no primeiro grau, na quinta série, né? Por incrível que pareça, eu fui reprovado em História na quinta série. Olha só. E essa reprovação, para mim, foi me trazendo, digamos aí, alguns conhecimentos, né? E depois, um tempo, comecei a indagar algumas coisas, né? Somente como foi feita a construção da história do Brasil e como isso chegava até os alunos, né? Então, eu lá, como já aluno do ensino médio, mais ou menos estava no segundo ano do ensino médio, comecei a me identificar como um cidadão, saber das minhas origens, principalmente assim, que eu sou descendente de africanos, e queria saber como se dava essa história dos africanos, por que ele não eram falados na sala de aula. Normalmente a gente vê as pessoas falando, eu tenho orgulho de ser italiano, eu tenho orgulho de ser espanhol, eu tenho orgulho de ser japonês, e eu não sabia qual era a minha ancestralidade, né? A única coisa que falavam, resumiam todos os negros como algo como a África, né? Só que a África é mais de 1.500 culturas. Então essa indignação de não saber por que tem história da África foi que me fez me sentir assim, né? Ou seja, principalmente porque eu via muitos da minha origem sentindo vergonha do seu passado de escravo, ou seja, seus antepassados foram escravizados, mas não é pra gente sentir vergonha de ter sido escravizados. Quem tem que ter vergonha é quem escravizou. Então, com o passar do tempo, aí eu conheci um amigo, que hoje é meu amigo, né, o professor Sérgio, lá da cidade de Poá, e ele, conhecendo assim, conversando bem, eu vi que era interessante estar no meio disso tudo, né? Ou seja, eu via que através da educação, através do ensino de história, eu podia não mudar o mundo, né? Mas pelo menos plantar uma semente em algumas pessoas, sentir essa mesma coisa que eu passei durante meu período escolar. Muito bem, então muito legal ver essa ligação mesmo, ela que ela vem em conjunto, né, com toda uma resposta quase que, vamos dizer assim, existencial mesmo, né, algo que diz respeito à sua vida mesmo, você vê que você foi juntando tudo isso aí com a questão da história, então é muito legal trazer aqui para o pessoal. E também, Luiz Fernando, já perguntando também para você, né, a seu ver, olhar hoje para a história do Brasil, olhar para tudo isso que nós temos. Sempre se fala, né? O Brasil é um país muito novo, o Brasil é um país, vamos dizer assim, que perto principalmente das principais nações da Europa, tudo, é um país que é recente, tudo, né? Mas, a seu ver, essa data do 7 de setembro, dentro dessa história do Brasil, ela é a data mais importante ou ela figura entre uma ou duas das três datas mais importantes? Como você avalia o 7 de setembro, Luiz? Digamos aí, é uma data importante,
como sempre, tudo tem que ser discutido. Como se deu esse processo de independência do país, né? E como se fez a construção da memória do processo de independência. Ou seja, ela tem a sua importância, ou seja, é o rompimento de uma colônia com a sua metrópole. Então tem essa importância, ou seja, a partir desse momento estamos independentes. Aí como se deu o rumo que a gente tem que começar a discutir, ou seja, para entender porque esse passado está presente até hoje, em várias questões. Não, muito importante, Luiz, e assim, também já trazendo, né, acho que esse é o grande ponto para nós entendermos esse processo, né? Muitas vezes nós escutamos essa história de, não, dia da independência, tudo, mas parece que não se tem um traço muito claro do que mudou a partir daquele momento verdadeiramente, né? E você fala aqui pra gente, né, o Brasil, então, ele fazia parte do Reino de Portugal, né, era uma colônia ali de Portugal, por mais que já tivesse, né, vamos dizer assim, pelo que que eu vou conseguindo lembrar aqui, você pode me corrigir, por favor, né? Ele já tinha, por conta, vamos dizer assim, de várias coisas que aconteciam na Europa, né? A família real já tinha vindo para cá, já tinha meio que tido toda uma história aqui da família real junto ao Brasil e tudo, mas mesmo assim o Brasil ainda, de certa forma, era subjugado por Portugal. Seria mais ou menos isso, Luiz? O que aconteceu foi o seguinte, primeiro entender o Brasil se tornou Brasil graças à Revolução Francesa e ao Napoleão, né? Porque se não fosse a expulsão da família real, talvez seria uma colônia, poderia ter algumas fragmentações, mas história não tem si. História tem o que aconteceu. Então a gente estuda o que aconteceu. Então teve a importância da chegada da família real. Ou seja, essa chegada da família real, ela trouxe algum desenvolvimento para naquele momento era o reino de Algarves aqui na América. Então esse reino aqui, ele teve o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a imprensa, a biblioteca, ou seja, então teve um boom assim em um ano, ou seja, durante todo esse período que Portugal esteve fazendo o processo de colonização aqui, e aí em 5 anos teve um boom extraordinário. E as elites que aqui estavam, alguns dos seus filhos iam para a Europa estudar, né, começaram a perceber essa mudança, né? Então, através dessa mudança, começa a ver assim, então a gente pode se tornar independente, principalmente por uma questão, ou seja, a abertura dos portos. Olha só. Com a abertura dos portos, a elite, ela não era mais obrigada a negociar diretamente com Portugal, e sim diretamente com qualquer nação amiga. Então, Portugal, quando ela consegue se livrar das tropas napoleônicas, ou seja, com sérios problemas, ela pede para o Dom João voltar. E o Dom João, para manter o seu controle aqui, tentar manter de novo o Brasil voltar a ser uma colônia, ele deixa seu filho. Ou seja, eu acho que ele não esperava que o filho dele passasse a perna nele, né? Usando assim algumas palavras, né? E foi lá, Dom João retomou o trono, Portugal ela deixa de ser uma monarquia absolutista, ela passa a ser uma monarquia liberal, só que esse liberal é só para Portugal. O Brasil voltaria a ser uma colônia, ou seja, então isso desagrada somente alguma elite comercial que temos nesse período, que viu da importância de se ter comércio além de Portugal. Olha só que legal, não? Então é muito importante nós entendermos isso, né? Porque talvez ele, como diz respeito à nossa história, né? Talvez nós enxergamos ainda traços muito disso, talvez até na personalidade, né? do povo, na forma de nós encararmos muitas das questões, né? E diz pra mim, assim, Luiz Fernando, daí depois desse momento, né? Onde se teve a volta, então, de Dom João para Portugal, ficou aqui o príncipe regendo aqui o Brasil, né? Ficando, né, aqui na colônia junto, né? Eles viam a necessidade, porque de certa forma poderia voltar toda a família real para Portugal e de lá, mas eles viam que no Brasil, de certa forma, tinha um grande potencial, né? Era um país muito grande, com uma costa muito grande, um país que tinha, vamos dizer assim, uma capacidade de dar muitas riquezas também através dos plantios e tudo. Existia um interesse muito grande de Portugal no Brasil ainda para se manter, né, essa ligação, né? Ah, sim. Ou seja, porque agora Portugal vai entrar no quê? Ela deixou de ser uma monarquia absolutista, ou seja, seria o absolutismo, pensando na questão do mercantilismo, ou seja, acúmulo de riqueza. Dentro da ideia liberal capitalista, você tem que fazer o quê? Dinheiro em movimento. E como você faria esse processo de dinheiro em movimento? A gente estava num processo de capitalismo industrial. Portugal poderia entrar num processo... O que tinha aqui? Espaço vital,
matéria-prima, e público consumidor ainda não tinha, porque ainda não libertaram os escravos para fazer eles se tornarem mão de obra assalariada, apenas mão de obra escrava. Então, se nesse processo da Revolução dos Portos o Brasil voltasse a ser um território português, Portugal poderia ser uma extrema potência econômica de tanto que explorar a colônia e levar essas riquezas mais e mais para Portugal, ou seja, matéria-prima e espaço vital, que são necessários para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, por isso que Portugal queria que o Brasil colônia. Olha só. E você vê assim que vamos dizer assim, essa divisão de ter ficado uma parte da família real aqui no Brasil, ela foi determinante para isso, porque nós vimos que alguns países, né, outros países europeus, Inglaterra, França, elas tinham de certa forma colônias, vamos colocar assim, até pouco tempo atrás, né, vamos dizer assim, foi algo que perdurou durante muito mais tempo do que essa relação do Brasil com Portugal, ou seja, o Brasil ele conseguiu se tornar independente muito antes disso, né? Você vê que seria por causa disso ou seria mais essa parte econômica mesmo? O Brasil tinha uma pujança muito grande que dava força para ele conseguir romper com Portugal? Deixa eu ver se eu consegui entender a pergunta, né? Então, na questão que o Brasil, ou seja, as elites que estavam se formando na época, elas viram esse interesse econômico, né? Então, através desse interesse econômico, ou seja, eu não preciso mais vender para Portugal. Ainda mais que nesse pequeno período não se cria uma identidade, eu sou brasileiro. Ou seja, tanto que depois que tem o processo de independência, ainda há uma desconfiança dentro dos portugueses que estão dentro do governo de Dom Pedro I. Tanto que tem lá a Revolução de Pernambuco por causa disso, dos privilégios que os portugueses tinham. Então há essa briga, né? Ou seja, então digamos que eles viam uma expectativa, acho que muito mais econômica do que essa coisa assim, de repente, vamos voltar para Portugal, que lá nós temos passaporte europeu. Se fosse hoje, teria uma outra visão, né? Mas naquele momento, eu acho que mais as ideias iluministas que estavam rondando já a Europa um bom tempo, o processo de independência dos Estados Unidos também acaba influenciando nisso tudo. Ou seja, então, os Estados Unidos, seu processo de independência, o objetivo de tornar uma grande potência, talvez tenha influenciado muito boa parte da elite aqui nessa questão. Muito bem. E Luiz, eu não sei se tem a ver justamente com a independência, né? Mas acho que seria legal também você comentar para a gente aqui, que acho que uma dúvida que às vezes surge nas pessoas, né? A diferença da América Portuguesa e da América Espanhola, que na América Espanhola nós tivemos diversos países, né? Vamos dizer assim, toda uma parte do Brasil ela é divisa com diversos países que tiveram a colonização espanhola, né, presente ali, e eles se dividiram em certos momentos tudo, e o Brasil de certa forma conseguiu manter uma coesão ali, perdendo muito pouco do seu território, né? Como você vê isso? Teria algum fator histórico marcante para isso? Seria, vamos dizer assim, algo que daria para se dizer que foi um motivo fundante disso? Tem a ver também com a independência? Não, isso é bem antes da independência, ou seja, do período colonial, ou seja, como Portugal tratava suas colônias e como os espanhóis tratavam suas colônias. Então os espanhóis, eles acabaram separando as colônias em vice-reinos. E tem também a questão do nascimento, como eles tratavam, a desconfiança grande do espanhol em relação a outros povos. O português não, ele tem um meio cultural que ele acaba meio que abraçando. Então, mesmo assim, com todo esse processo de escravidão, há uma pequena inclusão do negro, uma pequena inclusão do índio. Não vou dizer que foi lindo, bonito, maravilhoso, porque não foi, mas ele procura fazer essa junção. Ou seja, digamos que Portugal seria, como diria no Império Romano, né, o último local do fácil, que nem diz Roberto, aquele lá que agora não vou lembrar o nome, né? Que seria essa questão do fácil? Seria do Império Romano. O Império Romano era um império que de agregar. Então o português ele tem essa questão de conquistar e agregar, ou seja, ele põe o seu jeito, mas ele não deixa que os outros percam tanto assim, diferente do espanhol, do anglo-saxão. Então, do espanhol, o que aconteceu? Teve N fatores, né? Ou seja, o México era um vice-reino, aqui na América do Sul, na América Central era um outro, na América do Sul também eram outros.
E dentro desses fatores, muitas questões acabaram fazendo essas fragmentações. Tem uma carta legal, para quem quiser ler, do Simão Bolívar, quando ele renuncia à Gran Colômbia. Ou seja, o sonho dele era que a América, desde lá da Argentina até o México, se tornasse uma unidade só. Ou seja, ele naquela época ele viu o Brasil como um inimigo. Ou seja, por causa do seu tamanho e por ser o único país que falasse português. Então ele queria fazer essa junção. Ele viu que essa junção não era possível, por várias questões, interesses pessoais, questões climáticas e também pela questão do tamanho. Então isso acabava gerando outros interesses. Então por isso que o sonho do Bolívar de criar a Gran Colômbia não foi possível. Já no Brasil, o governo português ele procurava, ou seja, o rei de Portugal ele dava essa centralização, ou seja, querendo ou não, as decisões vinham de Portugal. Então por isso que durante o processo de independência houve tentativas de algumas fragmentações, mas o governo acabou o quê? Abafando isso. Principalmente durante antes da chegada da família real portuguesa, tivemos ali a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, a Revolução Pernambucana, depois tivemos Revolta dos Malês, Balaiada, Cabanagem, Revolta dos Farrapos, entre outras. Então, se o governo não segura isso, o Brasil também seria uma região totalmente fragmentada com diversos nomes, o que não aconteceu. Ou seja, então, dizer assim, né, o brasileiro é um povo pacífico. Não, então você não leu a história do Brasil porque houve várias revoltas, só que essas revoltas acabaram sendo coibidas, né? Ou seja, então elas são contadas pela visão do vencedor e não contadas para você entender que houve essas revoltas. Muito legal, então trazendo aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente esse olhar sobre a história aqui do Brasil e Luiz Fernando falando agora aqui, né, a respeito do fato mesmo, né, daquilo que o pessoal, acho que no dia de hoje deve estar aparecendo em um monte de lugar, tal, se narrando, vamos dizer assim, aquele momento histórico, tal, do grito de independência, tudo. Que disso tudo nós podemos entender como algo real, como algo romanceado, como algo que ajuda a compreender, mas que não foi bem assim? Como que você poderia avaliar aí conforme as suas fontes aí de história? Bem, primeiro, né, se você olhar o quadro do Pedro Américo, você vai ter uma grande decepção, né? Porque não foi aquilo. E recentemente a Globo transmitiu uma novela, né? Quer dizer, reprisou a novela, né? Mundo Novo, né? Que mostra lá Dom Pedro dando o grito da independência. Ou seja, isso se torna o quê? Isso são representações artísticas, né? Como as futuras gerações vão ver. Ou seja, então isso se torna o quê? A construção da memória, né? Ou seja, você não ia pintar sabendo que toda a América vizinha praticamente conseguiu sua independência através de conflitos, de guerra. Você não ia pintar um quadro com o Dom Pedro com uma pena de pavão assinando o Tratado de Independência, né? Não ficaria legal. Então se constrói essa memória, né, para dar um espírito de quê? De que foi um país que lutou pela desse processo de integração, que o Dom Pedro é o nosso herói. Ou seja, Dom Pedro proclamou a independência porque ele estava lá e ele conseguiu negociar com essas elites. Só que naquele momento, assim, algumas pessoas contam, né, que ele estava foi passear em São Paulo, né, Dom Pedro tinha diversas amantes, né, entre uma dessas amantes era a dona Domitila, né, que foi depois nomeada Marquesa de Santos, e ele estava em Santos. E segundo, cavalos não eram animais que fariam grandes viagens, né? Principalmente, se você, fazendo uma metáfora aqui, né? Tenta subir a Serra de Santos com fusquinha. Imagina com um cavalo que não tem tanta força. Então se usavam mulas, burros para fazer essas longas viagens, né? Então bem provável que ele não estaria no lombo de um cavalo, estaria no lombo de uma mula, não estaria num daqueles trajes, já que ele foi fazer uma visita à Marquesa de Santos, né? Uma visita, assim, né? Sua grande amiga, né? Você tá íntimo. E quando ele... foi íntimo. A amiga fazia tempo que não via ele, né? Então ele foi lá matar saudades. Então, se você chegar na escola, contar desse jeito, você pode virar um motivo de brincadeira, né?
Tá certo. Esses fatos aconteceram, mas como você vai contar? Você tem que falar os motivos primeiro que aconteceram, né? Ou seja, então o grito, aquela casa também não era daquele jeito. Ou seja, então o quadro do Pedro Américo são construções de memória, a representação da Globo é uma representação artística. Então, e outra coisa também, assim, pegando da questão da novela da Globo, né? No processo de independência, mesmo tendo algumas medidas liberais, o fim da escravidão não estava. Por que será que o fim da escravidão não estava? Porque apesar de conter algumas ideias liberais, ainda mantinha algumas ideias extremamente conservadoras. Então, quando você vê lá na novela vários negros gritando, cantando o hino, falando o hino da independência, ou seja, então aquilo é uma construção, ou seja, dificilmente talvez um negro aporreado, já fosse alfabetizado, poderia estar lá apoiando. Outros em si, não. Então, tem muito mais construções de memórias de como vai ser lembrado esse processo do que tratar assim de uma maneira extremamente real, né? Ou seja, então a gente, o historiador ele vai trabalhar com documento. Então esse documento é o cara. Ele estava lá, recebeu a carta da sua mulher, né, a dona Leopoldina, para ele subir até São Paulo, que o processo de independência ia acontecer com ele ou não. Então ele sobe e lá ele assina o processo de independência, vai ser enviado para Portugal, que vai cobrar 2.000 libras esterlinas para esse processo de indenização. E, em troca disso, ele não pediu nada em troca, né? Ou seja, algumas pessoas, algumas fontes que eu pesquisei aqui, né? Algumas pessoas queriam que o Brasil conseguisse Angola, uma troca, porque Angola era o maior fornecedor de escravo. E isso dava muito lucro para algumas pessoas na época. Olha só, então aquela história, então, das margens do Rio Ipiranga, possivelmente ela não aconteceu mesmo, assim. É porque o Rio Ipiranga estava um pouquinho distante também. Então, olha só, trazendo aqui pra gente, mas... Foi nas proximidades. É muito importante, né? Nós temos esse olhar sobre tudo isso, né? Sobre o nosso país. E olhando aqui, Luiz Fernando, falando justamente a respeito da estrutura do Brasil na época. Você citou que algum tempo antes veio a família real, fez toda uma estrutura no Brasil. O Brasil já tinha uma estrutura de país autônomo mesmo. A partir do momento que ele faz, vamos dizer assim, esse acordo, então, né, da proclamação da independência, ele já conseguia meio que caminhar pelas próprias pernas. Ele não precisava mais de auxílio de nenhum país, não houve uma interferência de nenhum país externo para que isso acontecesse. Você vê dessa forma, Luiz? Acho que nem tanto. Acho que a Inglaterra teve muito interesse comercial nisso. Ou seja, voltando lá para a questão do Napoleão, né? Porque o Napoleão seria interessante se Napoleão conquistasse Portugal. Porque imagina só o tamanho do território que Napoleão ia conseguir se derrotasse o rei de Portugal. O Brasil todo ia ser da França. Ou seja, aí a França não ia fazer uma frente forte contra a Inglaterra? Sim. Então a Inglaterra ela dá esse apoio à coroa portuguesa para vir para o Brasil, tal, para não perder a força. Ela retorna. Então a Inglaterra ela gera uma pressão em cima para esse processo de independência, ou seja, de repente ali ela perder suas relações comerciais, que era muito importante para a Inglaterra na época, ou seja, um franco processo de revolução industrial, com seu processo industrial, ou seja, agora eu tenho o quê? Vou conseguir um mercado, eu vou conseguir matéria-prima e público consumidor. Então isso era necessário para a Inglaterra, ou seja, então a Inglaterra ela age com uma certa influência nesse processo de independência do Brasil, ou seja, porque é ela que vai emprestar esses 2 milhões de libras esterlina para o Brasil. Já que eu esqueci de contar um episódio, né, que quando Dom João vai para Portugal, ele leva todo o ouro que está acumulado no Banco do Brasil da época. Ele leva tudo para Portugal. Aí vão falar assim, né? Ah, mas ele roubou o Brasil. Não, ele não roubou o Brasil porque o Brasil na época pertencia a Portugal. Então, aí quando Dom Pedro assume, ele descobre que o país está quebrado. Olha então só. Ele tem que pegar esse dinheiro emprestado para a Inglaterra para pagar a indenização para Portugal. Então são muitas minúcias, né, desse momento. É claro que é um acontecimento histórico desse tamanho, né,
Ele sempre tem muitas coisas que vão acontecendo, que talvez até hoje nós não ficamos sabendo aqui, né? Mas e olhando assim para a situação, né? Para o Portugal de hoje, para o Brasil de hoje, caso isso não tivesse acontecido, né? Eu sei que é meio difícil de imaginar algo desse tipo, mas você vê que alguns rumos do Brasil eles seriam diferentes, para bem, para mal, algumas lutas elas seriam, vamos dizer assim, elas aconteceriam antes, algumas demorariam mais tempo. Como você avaliaria, assim, Luiz? Eu sei que é um exercício de imaginação aqui, talvez não tanto de estudo histórico, né? Mas olhando para o caminho que cada um dos países tomou nesse tempo, você conseguiria trazer um paralelo aí? Poderia acontecer o quê? Acontecer várias fragmentações também. Ou seja, se o Brasil volta a ser colônia, você tem todo um fervor em sua volta. Ou seja, a Argentina sendo independente, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia, México, Panamá. Então todo esse fervor poderia fazer o quê? Ou seja, muitos filhos dessas elites iam estudar fora. Ou seja, lá já estavam sabendo, Revolução Francesa, o povo tomou o poder, a gente não precisa ter mais um rei. Então, poderia o quê? Essas revoltas que ocorreram, elas poderiam gerar esses processos de independência. E hoje poderíamos ter aí a República Sul-Grandense, poderíamos ter lá no Equador, esqueci o nome agora, a República do Equador, mais ao norte do Brasil, a Bahia já ser independente, já que, para quem não sabe, a Bahia comemora a independência antes da independência do Brasil. Olha, tem o dia da independência da Bahia. Então a Bahia poderia ser independente, São Paulo depois começou a crescer como uma potência econômica, graças ao café, também poderia dar essa independência. Então, são vários fatores que poderia, assim, várias hipóteses, né? Vários si. Mas acho que dificilmente isso aqui voltaria a ser um território português. Poderia ter uma pequena ilha, um pequeno espaço, mas acho que devido aos fervores que se davam em sua volta, acho que aconteceria um processo de fragmentação muito grande. Muito bem. E trazendo também aqui, Luiz, falando agora, sei que você deve ter uma vasta lista aí, mas um ponto ou outro mais fácil aqui para quem está acompanhando com a gente, de quem quiser aprofundar um pouco nisso, conhecer um pouco mais dessa história, principalmente a parte, vamos dizer assim, mais real disso tudo. Teria algum livro, algum filme que você recomendaria, algum documentário aí para o pessoal poder assistir, entender um pouco mais de tudo isso? Temos aí um filme bem antigo, não lembro agora que é o autor, não sei se é o Tarcísio Meira, que é Independência ou Morte, que é o antigo. Aí temos várias historiografias, como da Lilia Schwartz, que agora não vem à cabeça. Aí tem uma coletânea que fala sobre a história da vida privada no Brasil, que eu acho que é bem interessante, são 4, 5 volumes para saber desse processo. Ou se quiser ver também numa visão mais jornalística, tem o 1808, 1822, do Laurentino Gomes. Ali é mais uma obra jornalística historiográfica, né? Então ele trabalha com as fontes de uma maneira diferente. Então você pode procurar aí a Lilia Schwartz também, que é uma ótima historiadora sobre isso. Tem também tentar lembrar o nome dele aqui. Tem hora que foge alguns nomes da cabeça. É muito nome, né? Lembrando aqui. É muito nome. Mas você viu, então... e falando agora da importância, pode ir lembrando mais aí, mas assim, a importância desta data, Luiz, assim, o que você acha que deve ficar, vamos dizer assim, disso tudo? Depois de tantos anos, tudo, ao olhar para essa data de 7 de setembro aí, tem alguma mensagem especial que o pessoal teria que guardar no coração aí, para tentar, de certa forma, orientar um pouco a sua vida para melhor nesse momento? Bem, eu acho que eu olho assim, eu acho que agora a gente tem que ter um olhar crítico sobre essa data. Pelo seguinte, né? Primeiro que eu vou achar assim, vou falar que é estranho, né? Que a gente tem o desfile militar no dia da independência, sendo que não teve um conflito militar, né? Já é uma contradição, já que o Brasil ainda não tinha um exército, né? A gente vai formar uma guarda nacional só no período da regência. Mas vê assim, né? Como se deu o processo de independência aqui? Foi um processo de exclusão, ou seja, as elites elas não queriam uma república, né? Porque república significa coisa pública. Alguém tem que tomar cuidado dessa coisa pública. E essa coisa pública poderia ser para todos.
Então se formou aquilo, se formou um reino. Esse reino foi para poucos para se manter os interesses de algum. Aí você entende que a construção do país, dessa formação, ainda não foi para todos. Então, aos poucos, esses todos, esses excluídos, eles vão ganhando espaço. Então, esses excluídos vão querendo lutar para ser assim, não, eu também quero fazer parte dessa nação que se está nascendo, que está se crescendo. Então, a gente vê assim com esse olhar mais crítico, ou seja, se eu quero fazer eu não participei desse processo. Se eu não participei desse processo, então vocês criaram como se deve reger esse país. Então vamos mudar isso, porque também tem outras pessoas querendo fazer parte desse país. Então ter essa visão assim, crítica, com a intenção de quê? De mudar para aglutinar, que todos façam parte, para se sentir pertencentes dessa nação. E não mais os excluídos da nação. Olha só. E Luiz, eu vou fazer uma pergunta aqui para você também, que talvez eu esteja antecipando um pouco aqui, né, as coisas, mas dia 15 de novembro, dia das eleições agora de 2020, se tem a proclamação da República, que marca também uma grande diferenciação, né, nesse período da independência nós tínhamos, então, vamos dizer assim, um império aqui, com o imperador, também com toda uma família real, e depois isso muda, né. A seu ver, se discutir hoje, já que nós temos, de certa forma, ainda, se tem algumas linhagens lá que se colocam como a linhagem ainda da família imperial do Brasil, tudo, discutir de novo a questão monarca aqui no Brasil, a seu ver, é algo que cabe nos dias de hoje? É algo que talvez seja só um sonho antigo aí que passa pela cabeça das pessoas? Como você vê? Eu acho que é só um sonho antigo, porque mudou muita coisa, ou seja, assim, o Dom Pedro II, ele poderia ter uma visão mais progressista, isso, aquilo, mas foi impedido por algumas elites, mas esse modelo, ele não inclui a todos, ou seja, o modelo republicano eu vejo uma inclusão maior, ou seja, porque o próprio nome já diz, res publica, ou seja, coisa pública, quem tem que tomar cuidado da coisa pública? Então a gente tem que saber bem quem vai cuidar dessa coisa pública. Essa coisa pública não é para um ou outro, é para todos. Tanto que as primeiras repúblicas do Brasil, elas são chamadas de repúblicas oligárquicas, que é para poucos, ou seja, governo de poucos. Hoje já temos uma república representativa, que ainda não representa a todos, mas com o passar do tempo, a gente vê assim que há uma participação maior, e isso é extremamente importante, porque as pessoas vão vendo que discutir política não é discutir o partido político, mas sim a sua participação dentro do processo da sua polis. Ou seja, caíram de novo aí, né? Qual o significado de política, né? Vem do cuidar da polis. Ou seja, quem vai ter o cuidado com a polis? Somos todos nós, que vamos cuidar da polis e dessa coisa pública. Ou seja, então, eu acho assim que não cabe mais uma única família com essa questão de hereditariedade para manter privilégios. Não que tem grupos hoje que não mantêm o privilégio, mas passou, acabou. Ou seja, agora nesse momento somos uma república, o seu tempo já foi, já está lá na história, está no livro, ninguém nega isso, mas não temos como voltarmos a ser uma monarquia, porque em si, por o Brasil ser um país novo, a monarquia aqui é uma construção que não deu certo, durou 2 gerações e acabou. Então agora já se foi, já acabou, agora é discutir esse processo republicano e como melhorar esse processo republicano brasileiro. Muito bem, Luiz, muito obrigado pela participação aqui com a gente, acho que foi uma aula aqui para o pessoal que está assistindo, agradeço muito você ter tirado aí um tempinho para estar aqui com a gente, né? Lembrando que esse programa ele foi gravado então nessa última quinta-feira, você está assistindo hoje nessa segunda, aí, dia 7 de setembro, está acompanhando aqui com a gente, agradeço quem está mandando os recados aqui, mas nós não vamos conseguir ler nesse momento porque nós não estamos ao vivo, mas agradeço bastante. Luiz, se você quiser deixar uma mensagem final, quiser mandar para a gente aqui também mais alguma mensagem, tudo, por favor, fica aberta a câmera do telescópio e desde já muito obrigado. Opa, agradecer aí o telescópio por dar essa oportunidade aqui de eu estar falando desse momento, né, desse processo, como se deu a independência, poder dar a oportunidade de dar essa entrevista, essa meia aula aqui, né, e a gente buscar conhecer realmente a história do nosso país através de
profissionais que conheço, ou seja, há pessoas que vai discordar de alguma coisa que eu falo, mas para discordar disso, como eu digo, opinião todo mundo pode ter, mas vocês ler, tem que pesquisar para confrontar as mesmas fontes do que eu estudei, do que eu conheci um dia. Então, isso é o que? A história não é opinião, como eu disse lá no começo, né? Eu poderia estar dando aqui, simplesmente falar assim, se. Não, história não tem si. História é o que aconteceu. Então, aí eu disse lá no começo que a independência, sim, é um marco extremamente importante para a nação. Tem que ser discutido algumas coisas? Sim, tem que ser discutido para entender como se deu esse processo e que esse processo está influenciando em muitas coisas do nosso país até hoje. Então, agradecer a TVI, pessoal do Telescópio, pelo convite, e vai ser muito de bom agrado essa conversa aqui. E bom feriado aí a todos, aproveitem bem e se cuidem. Tá certo, muito obrigado. Conversou com a gente aqui, então, Luiz Fernando Vale, professor de História, falando sobre a importância dessa data do dia de hoje, né? 7 de setembro, é sempre muito importante nós podemos aprofundar um pouquinho mais